Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel, eu sou analista de investimento certificado e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais são as vantagens e as desvantagens de se operar Buy and Hold e Position Trading. Eu vou fazer um comparativo entre essas duas modalidades. Quando a pessoa ela entra para o mercado financeiro, quando ela começa a investir, ela se depara com várias formas de investimento, não só modalidades diferentes, mas também periodicidades diferentes. E duas formas que têm uma periodicidade parecida é o buy and hold e o position trading. As duas são operações mais longas, onde a pessoa vai ficar pelo menos ali alguns meses posicionado, ou no mínimo algumas semanas ali posicionado, e essa posição pode se estender até durante alguns anos. Então muitas pessoas não sabem, poxa, qual que é a melhor forma? É o buy and hold ou é o position trade? Qual que é a diferença entre as duas? Quais são os prós e contras de cada uma? Bom, primeiramente eu vou falar do buy and hold. O buy and hold basicamente consiste de comprar uma ação que você acredita ser uma ação de uma boa empresa. Então tudo começa com uma análise fundamentalista, onde a pessoa vai analisar ali os números, né, os dados ali do balanço da empresa, e se ela acredita que aquela é uma boa empresa, ela vai comprar aquelas ações sem nenhuma perspectiva de venda no curto prazo, talvez nem no médio prazo. Geralmente essa pessoa ela só vai vender aquelas ações quando ela acreditar que aquela empresa deixou de ser uma boa empresa, né? Então são posições, são montagens de posição que duram muito tempo, né? A pessoa pode ficar ali anos com aquelas ações. O buy and hold ele tem basicamente duas grandes vantagens. A primeira vantagem é o baixo custo, porque não existe muito giro, na verdade não existe giro nenhum. Então essa pessoa ela não vai gastar praticamente nada ali com corretagem, com emolumentos, com as taxas ali, tanto da bolsa quanto da corretora. Então é um operacional, uma forma de investir muito barato. Outra vantagem que eu destacaria para o buy and hold é que o operacional é muito simples, porque a pessoa não precisa ficar acompanhando o gráfico, acompanhando todo dia ali se o preço está subindo, se o preço está caindo, nada disso. Ela comprou aquela ação, ela acredita que é uma boa empresa e pronto. Ela vai apenas acompanhar os novos balanços, né? O balanço sai a cada 3 meses, então é um acompanhamento bem simples, né, no quesito periodicidade, né, porque é a cada 3 meses que ela vai olhar aquele balanço, então o operacional acaba sendo bastante simples. Como nem tudo é perfeito, existem também os pontos negativos. Um dos pontos negativos do buy and hold é a questão de se fazer a análise fundamentalista. A análise fundamentalista ela pode enganar aquelas pessoas que estão começando a aprender. Pode parecer muito simples. A pessoa às vezes acompanha ali um blog na internet, ela aprende ali os principais múltiplos fundamentalistas e ela acredita que usando dois, três múltiplos ali ou analisando só os lucros da empresa é possível fazer boas escolhas de ações. E com o tempo ela percebe que não é tão simples assim, mesmo você olhando esses principais indicadores, né, seja um indicador ali de um múltiplo fundamentalista, seja dados do balanço, muitas vezes ela não consegue um bom retorno. Para se tornar um bom analista fundamentalista, a pessoa tem que ler vários livros, tem que, enfim, a pessoa precisa se dedicar bastante para conseguir fazer uma boa análise e de fato conseguir selecionar boas empresas. Até porque não existe um consenso do que é uma boa empresa. É muito comum você pegar o relatório de uma casa de research que faz recomendações, né, de compra e venda, e você pega um desses relatórios e o analista ali está indicando compra, enquanto que uma casa concorrente você também tem um outro analista certificado e tudo mais que é especialista naquela área indicando venda daquele mesmo papel, né? É uma coisa que, poxa, como que um analista pode indicar venda, o outro pode indicar compra, se os dois estão usando o mesmo tipo de análise? Então, eu destacaria essa dificuldade da análise, de se fazer uma boa análise como o primeiro ponto negativo do buy and hold. Um segundo ponto negativo é o drawdown de se operar essa modalidade. Tá? O holder, quando ele compra um papel, ele fica segurando aquele papel ali enquanto ele acredita que é uma boa empresa. Acontece que no meio do caminho, o mercado pode chacoalhar bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico. Olha só, nós temos aqui o gráfico do Ibovespa, tem alguns indicadores aqui na tela. Coloquei aqui o gráfico semanal, tá? Cada candle aqui representa uma semana. E aqui nós temos o ano de 2020. Olha o que aconteceu no ano de 2020. O mercado saiu de um topo até um fundo
uma variação de 48%, tá? 48% de queda no mercado, tá? No Ibovespa, que é um benchmark do mercado. E a carteira de um holder, né? O holder ele não vai vender papéis aqui no meio do caminho simplesmente porque caiu, porque o mercado está caindo. Não, pelo contrário. Muitas vezes quando ele cai, se ele tiver algum caixa, né, algum dinheiro em caixa ali livre, ele vai comprar mais papéis. Mas isso não significa que ele vai ficar de fora desse crash. Pelo contrário, ele vai sofrer, em média, essa queda aqui na carteira. Basicamente, vai depender do beta da carteira do holder. Se ele tiver um beta menor que 1, ele vai sofrer uma queda menor do que essa daqui, proporcionalmente, né? Se ele tiver um beta maior do que 1, ele vai sofrer uma queda maior. Então, mesmo que ele seja comprado em bons ativos, em boas empresas, se o beta da carteira dele, vamos supor que o beta fosse 1,5, uma queda dessa aqui de 48% seria algo em torno de 70%, 70 e poucos por cento de queda na carteira daquele holder, porque o beta da carteira dele é alto, né? Alguns mais ingênuos poderiam pensar assim, tá, então vou montar uma carteira aqui com um beta baixo, um beta pequeno. Isso de fato protegeria a sua carteira durante esses crashes, essas grandes quedas, mas isso também vai impedir sua carteira de subir quando vier um bull market. Então, se vem, por exemplo, vamos pegar essa alta logo em seguida. Se a gente pegar lá do fundo até o topo, ó, nós tivemos aqui 112% de alta. A pessoa que tem uma carteira com beta menor que 1, ela não surfou todo esse movimento. Ela não conseguiu ter pelo menos o 100% de alta, porque o beta dela é menor. Então, a movimentação sempre vai ficar aquém da bolsa. Então, você vai acabar ficando atrás do Ibovespa. Outras pessoas, eu já vi muita gente dizer assim, não, mas isso aqui, 40, 48%, 50%, isso aí eu seguro na minha carteira, né? Eu estou preparado para isso, se cair eu compro é mais. Acontece que, geralmente, essas pessoas que falam que segura até o fundo, segura e não vendem nada, essas pessoas nunca passaram por crash. Geralmente até brinco dizendo assim, ó, das duas uma, ou nunca passaram por um crash de verdade, ou investiram um capital pequeno, né? Se você coloca na bolsa ali R$ 500, por exemplo, vem ali um crash, você perde a metade, né? R$ 250, poxa, R$ 250 eu recupero fácil, tá? Agora, quem tem um capital maior, 50, imagina, perder 50% do seu patrimônio, mesmo que você ainda não tenha realizado a perda, não tenha vendido, quando você olha ali o extrato ali da sua corretora e vê que o seu patrimônio caiu em 50%, não é para qualquer pessoa, tá? A grande maioria das pessoas, quando vem um evento desses, por mais que elas sejam holders, por mais que elas digam, não, eu vou segurar até o fim, a maioria delas vendem as ações e costumam vender no fundo do crash. Então, essa questão do drawdown, ele é muito complicado para o holder. Eu já fiquei sabendo de casos de pessoas que tinham mais de 1 milhão na bolsa e segurou, inclusive foi aqui mesmo, nesse crash aqui da pandemia. A pessoa segurou e falou, não, não vou vender, não vou vender, mas a pressão psicológica foi tão grande que foram parar no hospital, sério mesmo. Foram parar no hospital porque não aguentaram aquela pressão. Segurou, passou pelo crash ali sem realizar nada, sem realizar nada. Mas o estresse psicológico foi terrível sobre a pessoa, tá? Então, você ver os seus ativos ali derretendo e não vender eles e segurar e acreditar que vai recuperar depois, não é para qualquer pessoa. Então, esse é um dos pontos negativos. Um terceiro ponto negativo, que meio que eu já adiantei aqui, tem a ver com bater o benchmark. Nesse caso, né, como a gente está falando de ações, o nosso benchmark principal é o Ibovespa. Existem outros também, mas o Ibovespa é o mais utilizado. E é muito difícil, utilizando apenas a análise fundamentalista, bater o Ibovespa. Eu já conversei com bastante pessoas, participo de vários grupos aí de análise fundamentalista, inclusive, e são poucas pessoas que conseguem de fato bater o Ibovespa no longo prazo. Geralmente quem diz que bate o Ibovespa, geralmente é só uma questão de beta. A pessoa pega um bull market e ela está posicionada em ativos com beta alto, então é fácil bater o Ibovespa, né? Se você tem um beta alto num bull market, você vai bater fácil ali o Ibovespa. Mas quando vem um bear market, você devolve tudo, tá? Da mesma forma agora que a gente está com o Ibovespa em queda, né? Se a gente vê o gráfico aqui, ó. Olha só, esse período mais recente, nós tivemos queda, né? Do topo histórico, nós já temos aqui mais ou menos 20% de queda do Ibovespa. Qualquer pessoa que tem uma carteira com beta menor do que 1, nesse período, a queda foi menor do que esses 20%.
tá? A pessoa perdeu aí 15%, por exemplo, ou 10%, tá? Aí a pessoa diz, poxa, eu estou batendo aqui o Ibovespa, estou caindo menos do que o Ibov. Mas não é questão de mérito, é apenas questão de beta. A pessoa tem uma carteira com beta baixo. Quando vier o bull market, ela vai ficar para trás. Então, uma pessoa que conseguiu bater o Ibov no bull market e no bear market, são raras essas pessoas, é bem difícil, sabe? Então, assim, de experiência própria mesmo, de várias pessoas, vários holders raiz que eu conheci, muito poucos deles, né? Minoria ali consegue de fato bater o benchmark. Agora eu vou falar do position trading. O position, né, imediatamente, uma questão que vem à mente é a questão do drawdown, que a gente acabou de falar. Uma grande vantagem do position é que o position ele tem stops, tá? Ele tem pontos de saída. Então, quando o papel ele vira para baixo, quando o papel ele começa ali uma tendência de baixa, a gente vai sair do papel. O próprio Ibovespa, eu coloquei esse indicador aqui que é o High Low de 6 períodos, vocês podem ver que ele virou para baixo, o indicador ele já indicou, ó, início de uma tendência de queda. Então, olha quando ele deu o sinal. Tá lá em cima. Ele estava subindo, subindo, tem uma condicionada aqui de 2 meses, começou a virar para baixo, o indicador já percebeu, já mudou. Já mudou a tendência de alta para queda. Então, ele ficou fora do mercado durante todo esse período e apenas quando voltou a subir que ele deu entrada novamente. Então, isso faz com que o drawdown de operações de position trade seja menor. Você nunca vai ficar um crash desse aqui posicionado em várias ações, em vários papéis, sofrendo ali 50%, 60% de queda. Tem alguns holders que dizem assim, não, mas a gente também não sofre isso, porque quando um papel cai demais, vamos supor um papel de uma empresa que era considerada uma boa empresa e deixou de ser uma boa empresa. Quando ela deixa de ser uma boa empresa, a gente vende. Mas um problema que acontece é que normalmente, tá? Geralmente, os preços, a cotação, elas antecipam os fundamentos, até porque existe a atuação de insiders aí na bolsa, né? Pessoas que tenham acesso ali privilegiado, acesso ali dentro da companhia, sabe como está o andamento, e essas pessoas elas fazem movimentações antes mesmo que aquelas informações sejam publicadas no balanço. Então, de forma geral, os preços eles antecipam os fundamentos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que é o exemplo da Cielo. Eu vou falar da Cielo porque foi um caso que eu acompanhei bem de perto. Bom, vejam só. Cielo era considerada, vou voltar ao gráfico aqui. Durante muitos anos, Cielo foi considerada uma das melhores empresas da bolsa para se investir. Se a gente pegar dessa região aqui lá dos anos 2000 até a região de topo, nós tivemos aí quase 400% de alta no período, tá? Até que ela deu essa congestionada aqui em cima. Eu lembro nessa época que ela era a queridinha aí de vários sites aí fundamentalistas, né? E grupos aí de discussão. Aí o que que acontece? Cielo começou a cair, o preço antecipando os fundamentos. E eu deixei aberto aqui também essa tela aqui do site Fundamentos, é um site gratuito aí, bem popular, né? Acredito que a maioria de vocês conhece. E puxei os dados aqui da Cielo, ó. Você está vendo o Cielo 3. Vejam só, aqui embaixo, é claro que tem vários indicadores, eu não vou entrar em todos, vou pegar só um aqui de exemplo. A gente tem aqui o lucro líquido anualizado, tá? Que é um dado bem interessante. A gente pode perceber que o lucro líquido anualizado, ele estava subindo e ele só começou a cair aqui, ó, nessa barra azul, tá? Nessa barra azul. Essa barra azul, ela representa o segundo semestre de 2018. Lembrando que o segundo semestre fecha ali no meio do ano, né? Então a gente tem os 3 primeiros meses, primeiro semestre, os outros 3 o segundo semestre. Então ele fecha ali no final de junho. E a empresa ela tem 3 meses para divulgar o balanço. Então ela tem julho, agosto e setembro. Julho, agosto e setembro para divulgar. Então esse dado aqui, que foi o primeiro sinal de que a situação da Cielo tinha mudado, a gente pega o histórico aqui, olha só, lucro crescente, ó. Olha que coisa linda. Essa queda aqui, ó, foi o primeiro balanço aí que conseguiu virar para baixo aí o lucro líquido, tá? Isso aqui foi publicado mais ou menos em torno de agosto de 2018, o primeiro sinal. E olha o que aconteceu em agosto de 2018. Olha só, agosto, ó, julho, agosto. Olha onde que o preço estava em agosto de 2018. Ou seja, ele já tinha caído do topo histórico até agosto, ó, 51%. Vamos arredondar, 50% de queda. Em outras palavras,
Somente depois de 50% de queda do papel é que começaram a ser os primeiros sinais do balanço de que a coisa não estava tão bonita assim, de que a empresa estava piorando ali, perdendo seus fundamentos. E eu lembro que nessa época eles estavam falando: poxa, isso aqui tá barato, se ela caiu 50%, é hora de encher o carrinho, é uma excelente empresa, tem um histórico muito bom, o balanço caiu agora e tal, mas isso aqui, essas oscilações são normais. Então, muita gente comprando, né? Nessa queda aqui, nessa época, nesse primeiro sinal, o pessoal ainda era muito otimista. Nos grupos fundamentalistas, todo mundo comprando era mais da Cielo. E o que que aconteceu depois? Olha só, continuou caindo. Eu lembro que estava em torno de 70, 80% de queda, quando o pessoal, quando eu percebi ali uma mudança de sentimento. Quando o pessoal começou a falar: eu vou encerrar aqui minhas posições, porque já perdi demais com o papel, né? Então imagina, ó, sai lá do topo histórico, ó, 70% foi mais ou menos por aqui, ó. Tá 70 e poucos por cento, mais ou menos por aqui. Acho que foi depois que perdeu esse fundo aqui, ó. Mais ou menos nessa região aqui, lá em 2019. Então, pensa não só na queda de 70, 80% que a pessoa sofreu, mas pensa também no custo de oportunidade. Esse dinheiro poderia estar em um outro ativo, poderia estar até mesmo na renda fixa, em qualquer coisa, tá? Menos nisso daqui. Então, o holder, ele sofre tudo isso, enquanto que o cara que opera o position, o que que acontece? O preço começa a cair, gente. Olha só, os indicadores tudo indicando baixo. Aqui ele já ficou abaixo dessa média. Você pode usar uma média móvel como filtro. Aqui eu coloquei uma média de 100 períodos, pode ser qualquer outra também, né? Basta fazer os testes. Então, se a pessoa coloca aqui uma média móvel, ela não vai comprar quando o preço estiver aqui embaixo, ela vai comprar quando estiver em cima. Vou voltar ao gráfico. Olha só, uma simples média móvel de 100 períodos no semanal já evita que a pessoa faça besteira. Tá? Então, todo aquele período de alta da Cielo, olha só, o preço está acima dessa média móvel. Então, todo esse período aqui é interessante comprar. Então, a pessoa poderia, por exemplo, operar o high-low durante todo esse período. Quando chega esse período de queda, olha só, o preço está embaixo da média móvel, então a pessoa fica de fora. Então, esse comportamento aqui de você filtrar as quedas do papel no position trade, isso evita muito o drawdown, isso reduz bastante o drawdown da carteira como um todo. Uma segunda vantagem é o baixo custo operacional. É claro que não é tão baixo quanto no buy and hold, porque o buy and hold praticamente não tem custo operacional, né? Mas o position você vai fazer operações, poucas operações no mês. Então, assim, o custo é muito baixo quando comparado com outras modalidades. Swing trade, por exemplo, ou day trade, então nem se compara, né? O custo é muito menor no position trade. Uma terceira vantagem é que é muito mais fácil você bater o benchmark, você bater o Ibovespa utilizando estratégias de position trade. Aqui mesmo no canal tem uma playlist só de estratégias de position. Eu mostro como que todas aquelas estratégias ali bateram o Ibovespa nos últimos 10 anos. Então, assim, é relativamente fácil encontrar uma estratégia que bata o Ibovespa sistematicamente no longo prazo, enquanto que na análise fundamentalista, até por ser muito subjetiva, é difícil você fazer isso. Mas nem tudo são flores também no position. Uma das desvantagens do position trading é que o operacional dele é mais trabalhoso, ele exige um acompanhamento mais próximo. Uma pessoa que esteja operando, por exemplo, no gráfico semanal, como esse daqui, toda semana ela precisa acompanhar o gráfico. Então, quando encerra ali o pregão de sexta-feira e fecha o candle semanal, ela precisa dar uma olhada ali nas posições dela, nos papéis que ela está posicionada. E se tiver algum capital livre ainda, buscar algum outro papel para compor a sua carteira. Então, ela vai precisar ali no mínimo de um acompanhamento semanal do mercado. Um segundo ponto negativo para o position é que o desenvolvimento da estratégia ele pode ser complexo. Desenvolver estratégias de trade não é uma coisa tão simples. Depois que ela já está pronta, é simples, basta seguir, né? O operacional é bastante simples. Por exemplo, aqui na tela eu tenho aqui uma média, tá? E tenho um high-low, dois indicadores. Mas qual a melhor configuração para a média? Qual a melhor configuração para o high-low? Será que a melhor configuração para esse papel também é a melhor para outros? É melhor eu usar uma combinação para todos os papéis ou uma combinação para cada papel?
Entende? Então, assim, são muitas questões e tudo isso você só descobre a resposta testando, fazendo testes. Eu até tenho um curso chamado Estrategista Quant, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde eu explico, onde eu ensino tudo isso, tá? Como você testa os indicadores, como que você faz uma análise estatística ali dos resultados, o que que você deve buscar nos seus testes. Então, se você tiver interesse em aprender como testar estratégias, né, para você testar antes de colocar em conta real, antes de colocar dinheiro de verdade, basta clicar no link que está na descrição do vídeo, o link do Estrategista Quant. E agora eu vou deixar para vocês um vídeo com um backtest dessa estratégia aqui no gráfico, que é o High-Low no gráfico semanal. Eu fiz o teste dela em 100 papéis da nossa bolsa durante um período de 10 anos para saber se de fato esse sistema funciona ou não no longo prazo. Lá vocês vão poder ver exatamente qual foi a rentabilidade, qual foi o drawdown dessa estratégia e vão poder conferir tudo isso que eu disse aqui de como funciona o Position Trade, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.